Vamos meditar uma palavra novamente e eu quero trazer uma palavra que possa falar no seu coração, mas uma palavra que vai edificar a sua vida, que o irmão e a irmã possa parar e pensar: o que Deus quer de ti? Nós sempre queremos ser abençoados, sempre queremos que Deus responda a nossa oração, mas será que Deus deseja também receber algo de nós? Será que nós devemos de parar para pensar e entender que Deus também deseja receber algo de nós? Sempre nós oramos e pedimos para que Deus abençoe a nossa vida, para que Deus abençoe a nossa família, mas será que já pedimos para Deus como devemos de se comportar perante Ele? Como devemos de ser crente perante Ele? Quais são os nossos compromissos com o nosso Deus? Para que o nosso Deus nos abençoe, para que o nosso Deus se alegre com a nossa vida, porque somos salvos pela graça, mas precisamos entender qual é a vontade dele para que essa graça permaneça na nossa vida. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Miqueias, no Velho Testamento, no capítulo 6 e no versículo 8. Olha que o nosso Deus fala através desse profeta. Ele disse assim: e ele declarou, o profeta falando de Deus, ele declarou: ó homem, o que é bom? O que é bom? O que é bom para irmão e para mim? Bom, nós sempre pensamos que é receber de Deus, mas bom também é doar a vida para Deus, é fazer o melhor para Deus, é fazer aquilo que seja a vontade de Deus, não aquilo que é a nossa vontade. Irmãos, nós entendemos que a nossa oração que vai ao trono de Deus, Deus ouve e Ele vai sondar, e aquilo que nós pedimos, Ele vai só retribuir aquilo que vai ser bom para nós, mas Ele deseja que nós pensamos correto para que as bênçãos do céu venham. Olha aqui a continuidade do texto. Ele vai dizer assim: glória a Deus. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques. Deus está falando sobre Israel, que Israel quebrou uma aliança, quebrou um conceito, não guardava os princípios, e aí queria receber algo de Deus, e não entendia por que as maldições estavam chegando. Irmãos, quando o irmão e a irmã aceitam Jesus, é pela graça, mas nesse dia há uma aliança, e nesse dia há uma batalha travada. O adversário vai lutar muito contra nós, mas o que Deus pede de ti? O que Ele pede de mim? Que pratique a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que caminhar nesse caminho que é Jesus. Jesus é amor, nós temos amor. Jesus é perdão, Jesus é misericórdia. E se nós caminhamos e praticamos a palavra de Deus, sinta, meu irmão, que nós temos que ser misericordioso. Uma pessoa que é misericordioso, ele tem um sentimento de misericórdia com os seres humanos, ele quer procurar praticar a palavra de Deus, e nós precisamos andar, e nós sabemos que quando nós praticamos a palavra de Deus, nós encontramos algum confronto, mas o nosso Deus sustenta, o nosso Deus envia anjos para nos auxiliar. E na continuidade do texto da palavra de Deus, ele diz assim: que pratique a justiça. Essa justiça não é sua verdade, não é a minha verdade, é a verdade do livro sagrado, da palavra de Deus, observando os mandamentos, a palavra de Deus, para que Deus assim nos abençoe. Eu não posso ser crente sem observar a lei de Deus. Eu não posso ser crente sem observar o amor. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo espera. O amor
tem que estar sendo centro da nossa vida, porque Jesus é amor, Deus é amor. E ele diz assim, irmãos, que pratiques a justiça e ames a beneficência, ame a bondade, tenha bondade, não queira receber algo de Deus enquanto não temos bondade, enquanto não andamos pela verdade. E o texto continua dizendo assim, e andes humildemente. Uma pessoa que anda humildemente, ela deixa de ser soberbo, ela deixa de ser arrogante, ela deixa de ser dono da verdade, ela para ouvir, ela estuda a palavra de Deus, ela anda pelos princípios de Deus. Deus auxilie, Deus ajude a nossa vida, para que nós podemos praticar a palavra de Deus. O nosso Deus recomenda a nós que nós andamos no caminho dele, porque esse é o desejo dele, essa é a vontade dele. E ele finaliza esse texto dizendo assim, que nós devemos de dar humildemente com o teu Deus, ande humildemente com ele. O nosso Deus usa, lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, o nosso Deus diz assim, poderão andar dois juntos, se não há união de mente, pensamento, ação. Então Deus quer que nós andamos com ele, da forma dele. Eu quero ler um texto aqui no Novo Testamento agora, aqui em Lucas, no capítulo 14, e no versículo 25, olha o que o nosso Deus diz, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse, Jesus ia andando, e uma grande multidão procurava acompanhar ele, mas Jesus olha para essa multidão, e expressa algo para essa multidão, que precisaria fazer uma renúncia de muitas coisas, para poder seguir ele. Isso é praticar a verdade, é praticar a palavra de Deus, que o Espírito de Deus se revele para nós. E olha que ele vai dizer no 26, importante o texto, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muita gente quer andar com Jesus sem mudança, sem transformação. Jesus fala dos próprios parentes. Ele falou, se o pai aceita Jesus, o filho não aceita, vai ter uma divisão de ideias. Então você vai deixar aquela mente, aquela ideia do pai de servir a Deus. Ele está falando da vida religiosa, ele não está falando que tem que abandonar o pai, tem que aborrecer o pai humanamente. Ele está dizendo que não é mais para andar no caminho do pai que não é crente, daquela mãe que não é crente, daquele filho que não é crente. Precisa agora renunciar. Você vai ter outra ideia. Mas ele não está dizendo que você é inimigo do seu pai, da sua mãe. Ele está dizendo que na vida espiritual algo vai mudar. Você precisa deixar até a sua própria vida, ele falou. A sua forma de pensar, a sua forma de andar, a sua forma de viver precisa ser transformada agora. Isso não pode ser de boca, isso precisa ser de realidade. Depois ele vai dizer assim, olha o texto que ele vai dizer, e qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está falando, se não renunciar e não tomar a sua própria cruz. Uma cruz significa uma certa luta, uma certa batalha. Jesus, que ele foi para a cruz, sofreu. E nós muitas vezes vamos ver pai, mãe, quem foi, não concordando com a nossa ideia, porque a doutrina de Jesus é ser separado para ele. A doutrina de Jesus não é nos viver o nosso sistema, mas é o sistema de Deus. Então o nosso Deus diz, precisa renunciar. Mas olha o que ele vai dizer em mais um versículo aqui, que é importante nós entender. Nesse 14, Lucas 14, e no versículo 33 ele diz assim, assim pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nosso Deus está dizendo, enquanto nós não renunciar tudo que tem, que impede chegar no céu, que impede o Espírito Santo, muitas vezes nós somos donos de verdades, muitas vezes nós temos cheio de razão, somos ignorantes,
São pessoas que não pensamos nas escrituras, não pensamos que Jesus foi para a cruz pela outra pessoa, somos ignorantes. Mas Jesus morreu por todos, Jesus morreu por aquele que rouba, aquele que mata, aquele que está destruindo. Jesus morreu por eles. E se pergunta por que estão matando, estão roubando e estão enganando, porque não conheceram o dono da vida, o Senhor da vida, que é Jesus Cristo. Mas se eles conhecerem, eles param de roubar, param de matar, param de enganar. Então vamos abençoar todas as pessoas. Jesus falou assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Deus quer que nós sejamos uma nova criatura, e Deus irá abençoar você, meu irmão e minha irmã, que ouve esta palavra. Que Deus lhe abençoe, que Deus esteja na sua vida e Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. É o meu desejo que Deus esteja em sua casa. Amém? Que Deus lhe abençoe.